Então, eu não vou entrar no Nietzsche, acho que a Sandra está mais capacitada para responder essa pergunta, mas eu queria abordar um pouco da sua questão quando você trata da figura do líder carismático. Porque isso que me parece ser um ponto cego na esquerda, né? A esquerda, inclusive a esquerda socialista, a esquerda comunista, está cheio de líderes carismáticos na sua história, mas o que significa liderança carismática não é tematizada, não é conceitualizada dentro do pensamento de esquerda socialista, que fala em luta de classes, que fala até em análise científica da realidade, mas a própria dimensão do carisma, dos afetos, da emoção é subconceitualizado. E você tem figuras que são lideranças claramente populistas, não no mau sentido, nós estamos justamente querendo desmistificar ou desdemonizar o sentido da palavra. Desopilar a palavra. Do conceito populista, né? Nós não estamos usando aqui populismo como um xingamento, né? Nós queremos entender como acontecem as operações políticas em que se conforma povo, como a retórica entra, como a identificação política entra, como a transferência política entra. E você tem alguns processos revolucionários, um processo revolucionário cubano, que foi uma referência à esquerda latino-americana. O Fidel Castro é evidentemente uma liderança populista. Ele é uma liderança popular também, mas ele é uma liderança populista. Quando, por exemplo, a gente escuta histórias de pessoas que foram para Cuba mais ou menos na época da Revolução e viram o que eram os comícios que o Fidel Castro fazia. Basta ler a História Me Absolverá. Sim. O livro dele que ele escreveu, Como Sobreviver ao Desarrollo, né? Então basta você ver, é uma liderança eminentemente populista. E o efeito que ele causava no povo, né? O efeito que ele causava no povo. Que não é que a liderança populista não é qualquer um. Exatamente, só uma parte. Eu tive em Cuba no aniversário do 46º ano da Revolução, né? E eu vi esse poder, né? Então, a bandeira cubana hasteada em todos os prédios, os sebos ao entorno das praças. E o Bush, nesse momento aí, Vitor, ele tinha lançado um novo pacote, né? Limitando as viagens dos cubanos para visitar as famílias em Miami, também cubanas, né? Mas que foram lá se exilar em Miami com a Revolução. E limitando a uma vez por ano. Por quê? Porque quando eles voltavam, às vezes eles trabalhavam, voltavam para Cuba com dinheiro e injetavam dinheiro na economia. E o Bush cortou, né, e limitou esse trânsito em apenas uma vez por ano. E aí a população cubana inteira, os estudantes, eu vi esse movimento belíssimo, eu estava na praça, José Martí Rodrigues, que foi o poeta teórico da Revolução, né, um deles. Na tribuna José Martí Rodrigues, que fica em frente à antiga oficina de interesse dos Estados Unidos, que agora é embaixada, né, depois da retomada das relações. Mas um protesto, né, fundamental, e depois, aí são as lendas. Disseram que Fidel Castro estava escondido da multidão. Aí aquela comoção do grande líder popular, né, que lá do alto já da sua maturidade ainda trabalha com esses elementos populistas. Nosso líder está aqui do nosso lado, no meio da multidão, né? E eu estava lá desesperadamente atrás do Fidel Castro, no meio da multidão também, né? Na dúvida, eu estava lá desesperada atrás, né? Então, isso é muito forte, né? De novo. Mas assim, devolva a palavra ao vivo. É só um pouquinho. Você vê que o Lula ele se deu conta disso, claramente. O Lula de 2002, da eleição, é né? O Lula mais falando para os investidores, falando para o capitalismo, dizendo calma gente, calma, que eu não sou o bicho-papão, não precisa ter medo. Então é um Lula, você percebe claramente um Lula todo. Você vê agora a opção dele, o Ricardo Strucker anda com ele, direto com ele, né? O fotógrafo. Mas não só, em todas as aparições, depois você vê as fotos que ele libera, que ele divulga. É um Lula assim, agarrado, suado, que a gente sente o cheiro na foto. A gente olha a foto e sente o cheiro. É verdade. Né? Assim, impressionante isso. Eu acho que o Lula percebeu, ele é um grande líder, né? Ele faz a grande política, ele percebeu isso, agora a hora é essa, né? Quando eu estava falando do Fidel, eu não estava nem querendo fazer uma avaliação do que foi o processo cubano, ou fazer uma análise do socialismo cubano, que isso demoraria mais tempo e seria feito em outro espaço.
mas é o fato de como Fidel foi capaz de mobilizar desejo, de mobilizar afeto, de fazer circular emoções, né? E constituir assim um povo no meio de um processo revolucionário. E como o Fidel, você tem figuras mais recentemente como Chávez, mas mesmo figuras de uma esquerda mais tradicional, marxista, né? O Lenin tem um forte elemento populista no Lenin também, na sua capacidade de se conectar diretamente com as massas, de compreender o que estava fazendo e das massas confiarem nele, né? Até uma coisa que o Pablo Iglesias do Podemos fala de interessante do Lenin é que quando o Lenin foi fazer a convocatória para a Revolução, ele não foi falar, não, porque o materialismo histórico dialético e o estado da luta de classe, ele foi falar o quê? Pão, terra e paz. Quais são os significantes que são capazes de mobilizar as pessoas comuns? Não os militantes. Porque eu acho assim, que embora a figura do militante seja fundamental, nós não podemos em nenhum momento obscurecer ou ter vergonha de ser militante, acho que por isso que a gente fala militantes do comum, né? Para tomar como orgulho a figura do militante, nós temos que entender que a população não vai ser formada de todos de militantes, nós não vamos nunca ter uma maioria de militantes, né? Os militantes são sempre, por definição, minoritários, né? E como é que você faz circular esse significante ou esse projeto entre pessoas que não vão se dedicar à militância? E o Lenin, naquele momento, em 17, consegue encontrar qual é a chave que pode mobilizar as pessoas comuns. Qual é o projeto que responde aos desejos e às aspirações das pessoas comuns. E nós temos que encontrar isso também. E não é qualquer pessoa que consegue fazer circular essas emoções, você tem toda a razão. E aí entra elementos até de psicanálise, eu acredito, né? A questão da transferência, como isso funciona, como você se apaixona por um líder, como isso te desperta uma paixão para o engajamento, e leva ao engajamento, né? E isso é raro, poucas pessoas têm essa capacidade. E tem que encontrar quem são essas pessoas. Para o bem ou para o mal, né? Porque também tem essas pessoas, e eu acho que às vezes a identificação política acontece nessa chave da crueldade e do sadismo, né? Como me parece ser claramente o caso do Trump. Então a identificação dele passa pelo que a gente vem chamando do obsceno, né? Do vulgar. E isso forma alguma identificação política também. Mas como é que você pode ter uma identificação e uma transferência a partir do despertar do sonho, né? do orgulho de fazer parte de um movimento emancipatório, progressista? E isso aí tem o contraponto do Trump nos Estados Unidos é a figura do Sanders, né? E que vai falar, da mesma forma como o Sanders fala de uma Make America Great Again, faça a América grande de novo, né? Portanto, retorne a um passado de grandeza. Qual era o slogan do Sanders, né? Um futuro no qual você pode acreditar. Então, aí está plasmada a diferença entre um populismo orientado ao passado e um populismo orientado ao futuro, né? Mas toda a campanha do Sanders, isso é muito bonito, eu até recomendo que vocês assistam alguns comerciais, né? Porque é muito bem feita para a propaganda política. Uma expressão que ele usa muito é bringing people together, trazendo as pessoas juntos. Que esse é o nosso velho problema da composição. Luta tem muito, tem diversas lutas por aí, mas como é que a gente conecta essas lutas? Como é que a gente faz circular as lutas para compor um sujeito coletivo? Sujeito político coletivo. E o Sanders tinha toda essa preocupação, bring people together. Não é pegando a luta do Occupy Wall Street, mas conectando com a luta do Black Lives Matter, né? A luta negra, com os jovens, com a questão LGBT, isso tudo está presente. Como é que a gente traz essas pessoas juntos para que a gente conforme uma maioria social? E aí eu tenho um problema com a certa esquerda, respondendo a sua pergunta, né? Que tem... Só para falar aqui.